eu vou conversar agora com Adriana Ferreira, ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, ela é mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana, bom dia. Bom Tudo dia, bem? Antônio. Tudo ótimo, Então, excelente. Então tá bom. Doutora Adriana, sucessão familiar, um problema sério que vem já de muito tempo e a gente vem falando isso aqui bastante, né? Sim. E é preciso um planejamento sucessório, né? Senão a coisa não anda, né? Mais do que nunca, Antônio, o IBGE tem uma pesquisa onde ele diz que 95% das empresas no Brasil, elas são empresas familiares. 65% do nosso PIB é composto pelo resultado dessas empresas. Então, imagine, isso é um percentual muito alto. E outra pesquisa é que as empresas, elas se extinguem quando elas passam da segunda geração para a terceira. Ou nós começamos a trabalhar um planejamento sucessório numa atitude muito séria e pensando que é algo de longo prazo, ou nós, daqui a uns anos no Brasil, nós não teremos empresas familiares e, se tivermos, serão empresas imaturas sem competitividade no mercado. Então vamos falar agora sobre planejamento sucessório. Sim. Em relação às famílias, certo? As famílias, vamos dizer, empresárias. Exatamente, ok. Olha só, a família, ela tem famílias que têm um negócio e famílias que são empresários. As famílias empresárias, elas tratam o planejamento sucessório como algo muito racional, como um processo racional. Então, elas criam holding, elas criam inventários, testamentos e elas trabalham toda a parte patrimonial, a propriedade, mas esquecem de um ponto principal. Elas esquecem do sistema psicossocial, que é o sistema de toda a família que envolve as emoções. E, Antônio, tem uma pesquisa que diz que as famílias perdem as empresas ou perdem as próprias famílias. Então, tem negócios que continuam liderados por alguns membros da família, mas, entretanto, a relação familiar fica comprometida. Quer dizer, quando você junta todo mundo numa sala com... Para ser curto e grosso, o pau come. Exatamente. É aí que está o problema. Aí é que está o problema. Então, todo planejamento sucessório, o que nós estamos percebendo é que as famílias que trabalham nesse contexto do sistema psicossocial, elas ganham um negócio de muito mais prazo, longo prazo, longevidade. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos comentar sobre esse tema, que é elementos inconscientes da sucessão. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com a Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre sucessão familiar. Eu gostaria de comentar agora quais são os elementos inconscientes dessa sucessão familiar. Doutora Adriana, quais são? Olha só, primeiro, passionalidade, né? As famílias são muito passionais e elas tomam decisões a partir da emoção. E não de uma emoção trabalhada, mas de uma emoção confusa, de relações de poder e status que sobrepõe qualquer sistema de gestão. O outro ponto são as conversas confusas. Nós acreditamos que temos uma rede conversacional muito clara. E, Antônio, quando você faz um trabalho com as famílias e você pergunta, você entendeu o que foi dito? O que a outra pessoa fala é totalmente diferente do que realmente foi dito em uma reunião. Então, essa é uma rede, a comunicação precisa ser trabalhada para que você evite alguns problemas. Outra questão, emoção, as emoções, raiva, tristeza, medo, finitude. Falar de morte, falar de planejamento sucessório, as pessoas confundem com morte. E olha, nada melhor para a morte do que você ter uma vida digna. E uma vida digna familiar, ela precisa ser trabalhada todos os dias nos relacionamentos. Outra questão importante que o planejamento sucessório, antes que ele aconteça tecnicamente, tem que ser feito, é trabalhar as relações de poder e afeto. Antônio, essas relações são determinantes para que haja uma boa sucessão, só que são do inconsciente do planejamento sucessório. Então, as famílias acreditam que não são necessários trabalhar esse sistema psicossocial, e nós estamos vendo
que planejamento sucessório bem sucedido, antes são trabalhadas essas questões. As emoções, principalmente as relações de afeto e poder. E outra... Fofocaiada. Fofocaiada. Quando você tem uma conversa eficaz, você não tem fofoca. Tudo é muito claro, tudo é muito objetivo. Mas como que isso é feito? Tem que ser feito um desenvolvimento dessa família. É o tempo que vai mostrar isso aí. É. E por isso que sucessão tem que começar muito cedo. Aos 5 anos é bom. Aos 5 anos de idade você já começa a trabalhar isso aí. Doutora Adriana, eu gostaria de voltar nesse assunto aqui no próximo programa, porque ele é muito importante e tem muita gente precisando disso, ok? Ok. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.